Boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejamos todos muito bem-vindos, que possamos ter uma noite aqui de boas reflexões, possamos revigorar as nossas energias, as nossas vibrações. E para a gente iniciar as atividades da noite, vamos ler uma pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, que tem como título uma pergunta: estás aflito? E Emmanuel vai nos dizer: a maioria das pessoas inquietas pede alívio, apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso, a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, meu amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Toda aflição tem uma causa. Não é preciso, porém, que o médico ou o sacerdote venha indicá-la aos teus olhos. Geralmente, nossas angústias se radicam em nossa própria leviandade, no trato com a vida, quando não procede de reprováveis deslizes das existências anteriores. Se o erro é de hoje, reparemo-lo, enquanto respiramos no caminho daqueles que ofendemos. Se as sombras chegam de ontem, demonstremos coragem e valor moral, desfazendo-a através do trabalho perseverante no bem. Então, meus irmãos, convido a todos nós, nesse instante, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, te agradecendo, Senhor, por mais esse dia aqui na Terra, por todas as oportunidades que a vida nos traz para o aprendizado, para a renovação, para o crescimento. Nos encontramos nesta seara, buscando estudar mais, refletir mais, entender mais as leis que regem a vida. Por isso, Senhor, que a equipe espiritual possa inspirar a cada um de nós, trazendo-nos todos os valores, os pensamentos, as energias que estejamos necessitando para o equilíbrio, para a harmonia do nosso corpo e do nosso espírito. Em Teu nome, Senhor, rogando o Teu amparo, é que iniciemos as atividades desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, então, para o tema da noite, nós vamos trabalhar a origem das tentações. E a gente deve lembrar que na oração que Jesus nos ensinou, no Pai Nosso, tem lá no finalzinho uma frase que ele nos diz: não nos deixes cair em tentação. E daí a gente pode chegar a duas conclusões. A primeira é que a tentação, as tentações, fazem parte da estrutura da vida aqui na Terra. E o problema talvez seja cair na tentação, ou tomar caminhos que nos levem à queda, ao erro. Eu lembro sempre dos romances do Espírito Emmanuel, onde ele nos fala de um espírito, se eu não me engano, era Alcione. Alcione era um espírito já elevado espiritualmente, que vivia já num outro plano, num outro mundo, já não pertencia mais aos planos espirituais da Terra, porque ela já havia galgado todas as instâncias de aprendizado aqui da Terra, e se encontrava num outro orbe mais evoluído, num plano sutil, num plano espiritual. Mas havia um espírito que ela amava muito, e que era retardatário, que se encontrava ainda aqui no plano terrestre, ainda muito comprometido com a lei, muito atrasado.
E ela vai conversar com os mentores espirituais de lá, pedindo então autorização para ela vir e novamente reencarnar aqui no plano terrestre para auxiliá-lo no processo da sua evolução. E é interessante o diálogo que o mentor espiritual tem com ela. E ele diz para ela, olha, pense bem, porque muitos saem daqui e retornam à Terra e de lá não retornam tão cedo. Porque quando vem aqui para o corpo físico, quando a nossa memória espiritual ela fica diminuída na sua sensibilidade, né? Muitas vezes a pessoa se emaranha nas questões do mundo e se compromete novamente. Então a gente vê que a vida material por si só, ela vai trazer para nós uma série de perigos, de tentações com as quais a gente precisa cada vez mais aprender a lidar. Eu acho bem legal essa definição de tentação que o Chico Xavier uma vez deu, que diz que a tentação é como você está correndo de um cachorro muito grande, com uma vontade imensa de ser alcançado. E é isso mesmo. Quando a gente fala em tentação, nós estamos falando de algo que nós reconhecemos ser algo negativo para nós. Então eu desejo alguma coisa, mas eu sei que aquilo não vai me trazer felicidade. E aí há um conflito, né? E Paulo de Tarso, ele já nos retratava isso em duas frases. A primeira, quando ele diz, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. E como às vezes a gente se vê nessas situações, né? Às vezes tem oportunidades de a gente fazer a coisa certa, de ajudar alguém, e depois que a ficha cai, diz, agir de uma forma que não precisava ter agido daquele jeito. Você identifica que seguidamente a gente dá as nossas escorregadas, né? E Paulo já reconhecia isso. Depois ele dizia, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E é importante essa humildade nossa, porque a gente reconhece que todos somos imperfeitos, então é natural o erro, né? Mas é preciso estar sempre vigilante nesse sentido, para que o orgulho, a soberba, não nos coloque uma venda nos olhos e a gente não consiga identificar as situações de perigo em que a gente está transitando. Então Emmanuel nos diz que ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Então quando a gente fala da tentação, é algo que eu trago dentro de mim. Imaginemos um fogo, né, que está lá em brasa, que aquela cinza já se deposita por cima, mas há um estímulo de um assopro, de um vento, você vê que aquela brasa novamente, ela se excita e o fogo toma novamente forma. A tentação é algo assim. Muitas vezes nós temos determinados comportamentos que a gente entende como controlados, mas determinada situação nos coloca contra a parede e aí muitas vezes a gente não consegue conter esses ímpetos inferiores. Então Meimei também nos diz, a tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Para que algo me tente, eu preciso ter afinidade, eu preciso ter interesse com aquela situação. Esse editorial do Consolador achei bem interessante, que ele consegue ver um viés positivo em torno das tentações. Ele diz assim que a tentação é um sinal de progresso. O fato de ser tentado significa que não se está entregue aos próprios desejos.
Porque nós vamos encontrar no mundo pessoas que ainda praticam, por exemplo, uma maldade específica e a pessoa não sente remorso. Ela não tem conflito por prejudicar alguém, por fazer aquele mal. Ela não se sente, então, tentado nesse caso. Porque a tentação é quando você identifica que aquilo não é bom e você entra num conflito interno. Então, quando você sente que está sendo tentado, é porque já há uma noção interna de responsabilidade, já há um progresso em relação a isso. Então, a tentação nos mostra o que realmente desejamos, o que realmente somos. A tentação é uma das formas mais eficazes de conhecermos a nós mesmos. Então, por isso que há no Evangelho o vigiai e orai, né? Porque vigiando esses nossos pensamentos, os nossos desejos, nós vamos cada vez mais nos conhecendo mais profundamente. E aí, dentro dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, é importante a gente repassar uma lei fundamental da existência, que é a lei de causa e efeito. André Luiz nos define essa lei como sendo a conta do destino, criada por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida. Então, é como se, enquanto estamos vivendo, tem um gravadorzinho, né? Fazendo um relatório all the time de tudo aquilo que a gente está experienciando. Nossos erros, nossos acertos. E todos esses acontecimentos, eles vão gerando efeitos, consequências. E, portanto, quando a gente tem as chamadas tentações, significa que nós temos experiências do nosso passado espiritual que ainda precisam ser melhor trabalhadas. Essa imagem, não sei se dá para ver direito, ela é um plástico, né? Ele é feito por uma impressora 3D. Mas se vocês observarem, lá pelo meio tem uma areazinha mais escura. Nesse caso aí, houve um defeito da impressão, ou entupimento, ou algo assim, e a peça ficou marcada, não ficou perfeita naquele setor. E acontece conosco mais ou menos isso ao longo da nossa jornada da vida aqui na Terra. Cada encarnação nossa é como se fosse uma camada de material que está se depositando na nossa memória. E quando a gente reencarna, nós vamos de novo passar por cima daquela região. E se essa região está danificada, ela está imperfeita, nós vamos novamente entrar em contato com aquela repercussão daquela experiência. Então é isso que André Luiz vai dizer, elevada percentagem das personalidades humanas trazem no imo do próprio ser raízes e brechas de comunhão com o pretérito de sombra, a se reavivarem constantes nos diversos períodos etários que corresponde ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar no corpo terrestre. Então imaginemos uma pessoa que aos 30 anos ela tirou a própria vida. Ela retorna então ao plano espiritual, passa um tempo, os mentores organizam uma nova reencarnação. Chega novamente por volta desses 30 anos, há uma repercussão energética que a pessoa é novamente tentada a tirar a própria vida. Então, nas diversas circunstâncias, nós vamos repassar experiências com a finalidade de agora vencê-las, superá-las, renová-las, elevá-las, né?
E eu gosto muito de uma reflexão que há uns anos atrás, numa palestra do Haroldo Dutra Dias, ele nos fez, sobre essa questão das tentações e da vida nossa prática, né? E ele faz uma analogia como se todos nós, a nossa vida, nós tivéssemos uma grande propriedade. Uma propriedade com vários tipos de solo, com vários tipos de experiências desenvolvidas dentro dessa propriedade. Então, tem uma área lá que nós já trabalhamos há bastante tempo. O solo, então, está fértil, você coloca a semente, faz os tratos que são desejados e logo a planta lá produz, você colhe os frutos daquele teu esforço. Mas tem outras áreas que você ainda não trabalhou, que é uma área que precisa ser feito todo o trabalho inicial de domesticar aquele campo, aquele solo. Para a gente trazer para as atividades nossas, vamos imaginar, por exemplo, os espinheiros, né? É uma área, uma região da nossa personalidade que às vezes alguém que entrar em contato conosco vai se machucar. Imaginemos alguém que ainda tem dificuldades na área financeira, na área do comércio, muito ambicioso. Se ele for lá um revendedor de carros, ele vai trazer um carro que passou por uma enchente, por exemplo, e vai te vender único dono, o carro está ótimo, esse carro é obra-prima e tal. Se ele for lá do comércio, vai te vender uma panela daquelas bem ruins, é o melhor teflon que existe, não tem panela melhor. Ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te ludibriar, porque a ambição dele, a tentação dele pelo dinheiro, pelo recurso, é maior. Então é uma área ainda espinhenta da sua personalidade. Mas de repente, num outro setor, ele vai ser um excelente pai ou um excelente marido, uma pessoa que numa outra área já tem um solo trabalhado pelas experiências ao longo do tempo. Então todos nós somos assim. Todos nós somos uma grande propriedade muito complexa. E a pessoa que a gente considerar o pior bandido, o cara lá que a gente considera o mais inferior, dentro da sua estrutura, da personalidade, há um ponto, há um quê que ele já desenvolveu e que talvez seja melhor do que nós. Então todos nós temos esses pontos fracos, os pontos fortes, e estamos nesse processo de interação aqui no mundo para, através do aprendizado coletivo, conseguirmos crescer. E aí André Luiz nos fala uma coisa muito interessante, que é o fenômeno magnético da vida humana. Ele diz assim: na vida comum, todos praticamos espontaneamente a sugestão, em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós, através de vários graus de rendição à influência alheia. Então ele vai nos dizer que nós temos vários agentes de indução. Os nossos pais, o nosso lar, a escola, o ambiente de trabalho. E a pessoa vai nos influenciar na medida em que eu tenho a mesma afinidade dentro de mim. Então, se eu tenho propensão, por exemplo, para fumar, se eu gosto daquilo, mas eu não fumo ainda, e vem um amigo meu e diz, e tal. Se eu tenho afinidade com aquilo, ele vai ter ascensão sobre mim, ele vai ter uma capacidade maior de influenciar para que eu pratique o mesmo hábito que ele. E isso é super comum. Aí tem uma foto de um médico, em atendimento,
Quantas vezes a gente está doente, vai no médico e de repente na própria consulta, conversando com o médico e tal, você já sai um pouco melhor. É pela influência magnética desse contato humano. E tem um pesquisador lá, um Ivan Pavlov, ele descobriu uma coisa interessante que é o reflexo condicionado. E nós trazemos isso para um reflexo psíquico, um reflexo espiritual na nossa personalidade. Ele fez uma pesquisa em que nasceu o cachorrinho e ele imediatamente retirou esse cachorrinho da presença da mãe, da cadela, e passou a alimentar então o cachorrinho. O fenômeno de sucção, por exemplo, do leite, da primeira alimentação, o instinto do bichinho já tinha. Mas a primeira vez que ele colocava, por exemplo, um pedaço de carne na boca do cachorrinho, o cachorrinho ele não produzia saliva, como se estivesse vendo um alimento. Até que ele foi ensinado que aquilo era alimento, ele aprendeu. Na próxima vez que lhe deram um pedacinho de carne, a saliva já acontecia automaticamente, porque já havia um reflexo condicionado. Então, por exemplo, se a gente nasce num lar onde se fala muito palavrão, eu vou ter o reflexo condicionado nas minhas elucubrações, nos meus pensamentos, nos meus diálogos. Vira e mexe eu estou falando um palavrão. Por quê? Porque eu aprendi e eu faço isso por um reflexo. E como a gente vive, então, voltando à questão das várias reencarnações, aquilo que eu faço no passado, muitas vezes ele tem um reflexo condicionado na minha forma de agir na vida presente. Então, as tentações, elas derivam desses arquivos muitas vezes profundos, e que nós estabelecemos estradas, caminhos mentais. Então André Luiz nos diz que todo alvo da nossa atenção, ele vai se converter num fator indutivo. Se eu fico ligado, por exemplo, a programas lá de crimes, de violência, eu fico psiquicamente tendo mais propensão a lidar com essa energia, com esse teor de vibração. Já se as minhas leituras, se o meu interesse, o meu foco são em coisas mais elevadas e positivas, o meu padrão psíquico, espiritual, vai ser melhor. Então todos nós estamos automaticamente ligados com todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que pensam como nós pensamos. Há um campo energético que a gente não vê, mas que a gente se retroalimenta. Um pensamento que a gente faz, que emite para alguém, ele vai chegar naquela pessoa e vai ter ressonância ou não de acordo com a afinidade. Por isso que então Cristo nos falava, vigiai e orai, para que não entreis ou não caís em tentação. Então Emmanuel vai nos dizer, considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas, e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, o que ele nos diz é uma coisa importante. Muitas das coisas que nos acontecem, o nosso psiquismo está atraindo. Então, é preciso domesticar esses pensamentos. E uma grande forma de a gente melhorar o nosso padrão espiritual, o padrão da nossa vibração, é através da oração. Então ele nos diz, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então orar é um mecanismo fundamental que Deus nos traz
para que a gente entre em contato com essa fonte inesgotável de poder, de luz, de discernimento. E eu sempre lembro, quando a gente fala da importância da oração, da história de uma pessoa que ela desencarnou, né, faleceu, e foi recolhida a um hospital na espiritualidade, para que ela tivesse agora o tempo de refazimento, de melhora, de readaptação à vida espiritual. E passaram-se os dias, e um dia ele questionou um enfermeiro, que ele havia já reparado que chegava 10 horas da noite, e ele sentia uma alegria, uma paz, um bem-estar que ele não conseguia entender. E aí o enfermeiro esclareceu que quando ele desencarnou, a família dele doou os órgãos, né, para algumas pessoas. E uma delas ia dormir por volta das 10 horas. E quando ela ia dormir, ela fazia a oração e pedia por aquela pessoa que tinha doado aquele órgão para ela. Então ele recebia a vibração, a energia da prece da pessoa que nem conhecia, para ver como a ligação fluídica, o poder que a oração tem, é fantástico. Joana de Ângeles nos fala também da meditação, que é concentrar a mente em algo que nos interessa, numa ideia, num sentimento, ou simplesmente conseguir por alguns minutos aquietar um pouco os pensamentos, sentir a respiração, desligar do celular, desligar das coisas externas, no sentido de reharmonizar a mente. Então a meditação, ela reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e a do organismo físico. E aí ela vai citar 4 processos de autocura. Porque quando a gente fala em tentação, nós estamos falando de alguém que está desconectado da energia superior divina. E quando o nosso corpo está desequilibrado, isso também vai dificultar essa nossa harmonia, esse nosso contato com o alto. E aí ela nos diz, então, observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. Manter sintonia mental com a fonte do poder, com Deus, através da oração. Cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Às vezes na correria, nós esquecemos que o nosso corpo é o templo do nosso espírito e que ele precisa também ter a sua harmonia preservada. Canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Então, na medida que a gente conseguir focar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações no bem, nós vamos cada vez mais nos distanciando daqueles elos de sombra, daqueles elos com a imperfeição que tanto nos aflige. E por fim, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então que a gente possa ter sempre em mente que evidentemente não sairemos aqui perfeitos, a não ser daqui a alguns milênios de esforço, de trabalho, né? Mas as pequenas gotas de bondade e de amor que a gente conseguir espargir serão elementos que nos tornarão mais capacitados para enfrentar qualquer tipo de dissabor, de espinho, de dificuldade
que a vida porventura nos traga. Meus irmãos, então vamos novamente te buscando, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que a doutrina espírita nos traz, por tantos valores, por tantos conhecimentos, por tantas mensagens de luz que tantos espíritos abnegados do bem, por tua ordem, trouxeram e continuam trazendo ao mundo físico. Ainda somos muito necessitados, Senhor, dessa orientação, desse amparo, dessa proteção. Auxilia-nos, Senhor, para que a cada dia possamos compreender mais a tua vontade em nossas vidas. Orienta os nossos passos para que os nossos caminhos sempre nos levem ao aprendizado, ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso coração, todos aqueles sentimentos que tu demonstraste com perfeição quando aqui estiveste. Sê conosco, Senhor, nos fortalecendo, hoje e sempre. Que assim seja.